não cola, tá? Porque na época, né, eu dava aula de inglês para fazer uma renda extra, porque eu ganhava muito pouco quando eu trabalhava, eu estava prestes a casar, com muita conta para pagar, e a minha esposa, né, surgiu essa ideia de dar aula de inglês para fazer uma renda extra, né? E olha a proporção que isso tomou, tá? Então, eu não tinha tempo para estudar, né? Eu acordava às 6 da manhã, ia para o trabalho, pegava 8 horas no trabalho, né? E eu ficava ali quase 2 horas dentro do ônibus, mais ou menos, para ir, 2 horas para voltar dentro do ônibus, tá? E aí eu estudei dentro do ônibus, então toda a parte de input, tá? Nas duas línguas, no espanhol e no francês, eu fazia dentro do ônibus, tá? Inclusive o inglês também, eu fiz muito dentro do ônibus também, né? Mas enfim, resumo da história. Então, o input, tá? Eu fiz no ônibus, ok? Então eu fazia, para o espanhol, eu adotei algumas abordagens, tá? Primeira abordagem, né? O espanhol tem muita similaridade com o português, tá? Então por conta disso, eu adotei a seguinte abordagem. Eu não comecei o espanhol igual eu começo qualquer outra língua. Por exemplo, vou começar com o alfabeto, vou pegar ali o verbo ser estar, né, que é o to be no inglês, vou começar ali do basicão, bem basicão mesmo, pegar aquele iniciozinho ali, para depois ir para o nível A2, por exemplo, de compreensão, A1, A2, para depois pegar um conteúdo mais denso, com texto áudio, com série, filme, essas coisas, né? Então, no espanhol eu não fiz isso. Por a gente já ter muita similaridade, eu já aprendi toda a gramática dentro de texto e áudio. Então, eu utilizei alguns recursos, tá? Eu não vou destrinchar os recursos, mas eu utilizei texto e áudio, né? Com Linky, eu usei aquele podcast também, que é o Espanhol Automático, né? Então, também utilizei ele, né? Que tem transcrição. E ali eu ia lendo e ouvindo bastante, fazendo essa carga muito alta de input, tá? E ali eu ia aprendendo as estruturas e conforme eu ia aprendendo, eu ia criando frases novas em espanhol com coisas do meu cotidiano, tá? Então eu gosto muito de fazer isso em qualquer idioma. Criar frases novas, coisas novas, né? Com assuntos, vocabulário relevante do meu cotidiano, coisa que eu uso no meu dia a dia. Então no espanhol, desde o primeiro dia, eu já comecei assim. Desde o primeiro dia eu já peguei texto e áudio em larga escala. Então eu consumia muito texto e áudio e eu fazia em torno de quase 5 horas de imersão de espanhol, tá? Eu fiz isso acho que se eu não me engano, nos 2 primeiros meses, eu fiz 5 horas de input, basicamente ali de espanhol, tá? Depois no terceiro, quarto mês ali, eu comecei a fazer 3 horas mais ou menos de input por dia, eu diminuí, né? E no 5º mês em diante eu passei a fazer ali 1 hora, 1 hora e meia, às vezes até 2 horas de input, tá? Então alguns pontos importantes. Similaridade. Então a gramática, eu absorvi ela ali dentro sem ficar conjugando verbo, aprendendo aquela coisa ali, né? O mesmo método do inglês. Só que o inglês, eu já tinha começado ele vindo de curso tradicional, então eu já tinha uma base, né? Então não precisei também começar o inglês do zero. Diferente do francês. Aí eu vou contar para vocês agora também como é que eu fiz. Mas assim, 2 pontos que vocês precisam entender. Espanhol, similaridade, tá? Então eu fazia muita carga de input dentro do ônibus, tá? Com série, filme, podcast, já comecei pegando muito isso, muito firme, tá? E uma outra abordagem que eu adotei. Eu comecei a praticar o idioma desde o primeiro dia, tá? Então, desde o primeiro dia, desde o dia 0, né, que a gente chama, praticar desde o dia 0. É uma abordagem, eu conheço alguns poucos poliglotas que abordam isso para algumas línguas. É uma abordagem agressiva, porque você pratica sem ter vocabulário, né? Então o que eu fazia? Eu comecei no portunhol. Então eu ia no portunhol e misturava ali com o espanhol, e tinha hora que eu fazia um cognato, falava uma palavra que não existia em espanhol, mas estava em português, e muito input, fazendo anotações no meu caderninho, criando frases novas e utilizando na conversação. Então basicamente esse foi o meu progresso de 5 meses de espanhol.